capacidade biológica dos deuterostomatos, ou seja, na hora do nascimento, o ânus deu origem, o blastófaro, ele deu origem primeiro ao ânus e depois, por último, à boca. Deuterostomatos. Consideram as adaptações morfofuncionais e a evolução dos amniotas. São os animais que são envolvidos pela bolsa amniótica, ou seja, os mamíferos. Na maior parte, os mamíferos, os répteis no caso. Adaptações morfofuncionais. Grupo Reptilia. As características gerais da classe Reptilia, o seu sucesso alcançado pelos répteis lá na era mesozoica está intimamente relacionado ao surgimento do ovo amniótico. Esse tipo de ovo produzido pelos répteis apresenta a casca porosa, sólida, que vai conter em seu interior o vitelo. Morfologia externa. De uma maneira geral, o tegumento, que é aquela camada que vai envolver, entre aspas, a pele, serve para revestir o corpo dos animais. Chama-se tegumento. Entre várias funções, podemos destacar proteção do organismo, recepção de estímulos externos, impedimento à ação de influências físicas e químicas que alterariam o metabolismo, o controle da entrada de quantidade nociva de luz e identificação sexual. E o esqueleto dos répteis, nos répteis, o seu esqueleto se apresenta completamente ossificado. Uma característica muito interessante do grupo é a existência do nosso osso quadrado, que não permite que as mandíbulas se articulem diretamente com o crânio. O osso quadrado funciona como uma dobradiça, permitindo que as mandíbulas se desloquem para baixo e para frente. Tal fato permite um cinetismo craniano, que é o movimento. É por isso que as cobras, elas não mordem a própria língua. Quer dizer, há algumas até que mordem. Sistema digestório. O sistema digestório dos répteis, ele é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos delgado, mais que um, e grosso, intestino grosso, glândulas anexas, e se encontra bastante adaptado para a alimentação de cada espécie. Vai variar. O que pode ser de natureza herbívora ou até carnívora. O intestino delgado se apresenta enrolado, igual o nosso, por exemplo. E vamos lá então, 3 questões respondidas. Os répteis, eles representam os primeiros animais a abandonar efetivamente a água. Cite as características evolutivas que vão permitir o sucesso desse grupo no meio terrestre. Bom, o primeiro grande avanço foi o ovo, cuja casca ela é porosa e sólida, ela permitia fazer as trocas gasosas e fornecia a proteção. Esse ovo ele era amniotélico e apresentava estruturas que protegiam o embrião contra a perda excessiva de água. Nele encontramos o córion, que é uma proteção contra os choques mecânicos, qualquer batida, por exemplo. O âmnio, que ele evita a evaporação, ele sempre fica úmido. O saco vitelínico, que ele vai nutrir o embrião. O alantoide, que vai armazenar os resíduos metabólicos do feto. E a realização das trocas gasosas. Além disso, os répteis, eles apresentam um sistema nervoso circulatório e respiratório mais desenvolvido que o dos lissanfíbios. Questão 2. Diferencia o sistema respiratório e excretor
de répteis em relação aos do lissanfíbios. Embora que os lissanfíbios apresentem pulmões, essas estruturas são simples. Por isso, os organismos vão depender da respiração cutânea para suprir carências. Os répteis eles fazem uso apenas da respiração pulmonar, pois seus pulmões são mais eficientes, apresentando maior quantidade de câmaras internas e alvéolos quando comparados aos dos lissanfíbios. Quanto ao sistema excretor, nos répteis vai surgir os rins do tipo metanéfrico, e o que vai melhorar consideravelmente a capacidade filtradora de sangue, em oposição aos rins metanéfricos dos lissanfíbios. Questão número 3. Comente as características externas dos répteis. Resposta. Características externas dos répteis. A pele dos répteis é seca, possui poucas glândulas, vão apresentar escamas epidérmicas ou até escudos córneos, como por exemplo as tartarugas. Estruturas que vai resistir à perda da umidade do corpo. E as escamas elas são compostas por queratina e elas sofrem equidase, que é aquela troca de muda, exibindo pigmentação que vai servir de camuflagem